O Brasil tem muito minério de ferro, produz muitos cereais e tem muita carga para ser transportada por via marítima. Parte dessa carga é transportada por empresas estrangeiras. Portanto, há uma enorme oportunidade para o Brasil desenvolver a construção de portos e o transporte marítimo. So there is a huge opportunity for Brazil to develop not only ports but also shipping. Vamos continuar conversando com Miguel Marques, de Portugal, que é sócio da PwC no país e especialista em economia azul ou a economia do mar. Nesta segunda parte de nossa entrevista, vamos falar sobre o Brasil. Como estamos explorando a economia azul? O Brasil é um país muito importante para a economia do mar e tem uma indústria de exploração de petróleo e gás offshore com tecnologia muito evoluída e avançada. Em 2015, o Brasil foi o 5º país no ranking mundial de extração de petróleo e gás offshore, mas as oportunidades que o mar oferece ao Brasil são muitas, por exemplo, turismo. A indústria do turismo é muito importante para o Brasil, mas ainda não é tão explorada ou desenvolvida e tem muito mais potencial. Tourism is very important for Brazil. However, is not yet too much explored, I would say, or developed. There is a long way to gain more on sea tourism here in Brazil. O Brasil tem excelentes surfistas e velejadores com medalhas de ouro, entre os 3 ou 2 melhores do mundo. Portanto, o país já está usando bem o mar. Entretanto, vocês podem agregar ainda mais valor através das atividades marítimas. Using well the sea. However, you can capture more add value from sea activities. Como podemos fazer isso? É importante ter uma estratégia, mas isso vai além de uma estratégia para tentar implementar mudanças no setor. A primeira pergunta a se responder é: quem vai desenvolver a economia do mar? Isso se refere a treinamento e pesquisa científica, ou seja, à educação e ao maior conhecimento sobre as atividades marítimas. Entretanto, mesmo que haja uma resposta para a pergunta sobre quem vai explorar o mar na comunidade brasileira, considerando que somos seres terrestres, precisamos de equipamentos para explorar o mar. Ou seja, precisamos desenvolver a indústria de construção naval, além da construção de embarcações. Nós precisamos também construir plataformas e robôs. Esta é a segunda pergunta. Onde o dinheiro será investido para que aqueles que vão explorar o mar tenham as ferramentas adequadas? What are we going, or where are we going to invest money in terms of giving equipment to the ones that are going to explore the sea? Há sempre 2 maneiras: construir ou comprar de terceiros. Nós recomendamos que um país tenha pelo menos uma grande porcentagem dos equipamentos usados para explorar o mar fabricada domesticamente. Esta é a maneira de se desenvolver a economia do mar, encontrando os melhores, já que nem todos têm as habilidades necessárias e, em alguns casos, é preciso nascer e viver próximo ao mar para entender e se adaptar ao difícil ambiente, que está em constante mudança com as ondas. Para se desenvolver a economia do mar, é preciso paixão. Because it is human, is a context that is always changing with the waves. So it's a tough environment. Only with passionate people, you are able to develop on the economy of the sea. Historicamente, pescadores da indústria pesqueira sempre estiveram envolvidos em conflitos. Você teria algo a sugerir para se resolver isso? As tensões e os conflitos não estão presentes apenas na indústria pesqueira. Normalmente, não encontramos muitas parcerias entre o turismo e a pesca, ou mesmo entre portos e a aquicultura, porque às vezes não entendemos que podemos alcançar mais se trabalharmos juntos. Nesse sentido, a resposta é tentar encontrar soluções onde todas as partes saiam ganhando. E no caso da atividade pesqueira,
pesqueira, se encontrarmos uma solução para a pesca tradicional e para a indústria pesqueira, que possa agregar mais valor para a comunidade costeira, tenho certeza que todos se envolverão para tentar entender como o valor pode ser agregado. I'm sure everyone will be on the table to try to understand how they can capture that value. Uma das formas de se fazer isso é considerar o peixe pescado como matéria-prima e tentar agregar valor através do preparo para a culinária, por exemplo. Se você oferecer peixe cru à população urbana, eles não terão tempo para cozinhá-lo. Mas se você fizer isso por eles e vender o peixe por uma margem um pouco maior, todos ganharão no final. Portanto, precisamos buscar oportunidades para que as comunidades pesqueiras possam obter maior margem de lucro. With a little bit more margin, it will be a win-win situation for everybody. So we must look to the opportunities of more margins, and that margin could be captured by the fishing communities. And regarding our ports. Em se tratando de nossos portos, como você os compararia ao de outros países? As you know, Brazil. Como sabemos, o Brasil tem muito minério de ferro, produz muitos cereais e tem muita carga para ser transportada por via marítima. Parte dessa carga é transportada por empresas estrangeiras. Portanto, há uma enorme oportunidade para o Brasil desenvolver a construção de portos e o transporte marítimo. Quando falamos em portos, precisamos ir além dos aspectos logísticos e também considerar a burocracia. Às vezes, o problema não envolve os portos especificamente, mas sim a burocracia e a falta de comunicação entre os agentes. Portanto, o Brasil tem bastante trabalho a fazer nessa área para se tornar mais eficiente. Em se tratando de economia, sempre se ganha com eficiência. On these ports, and with efficiency, you know, we always win in terms of economics. Sim, isso é comum. Nós temos dificuldades para exportar, especialmente através de portos aqui no sudeste do Brasil. Em termos de exportações, o Brasil não faz parte da maior rota de transporte marítimo do mundo. A maior rota começa na Ásia, passa pelo Mar Mediterrâneo e cruza o Oceano Atlântico entre a Europa e os Estados Unidos. Portanto, o Brasil precisa se esforçar mais para se juntar aos melhores do transporte marítimo. E a solução poderia estar no uso da grande carga que o país tem, porque sua posição no setor de transporte marítimo depende mais da carga que você tem para transportar. It's not because of your position on the shipping, it's more about your cargo that you have to transport. Em se tratando dos nossos rios, você acredita que poderíamos usá-los de forma mais eficiente, economicamente falando? Sim, quando falamos em economia do mar, incluímos todas as águas, e o Brasil tem oportunidades de transporte, turismo e produção de alimentos nas águas continentais. Vocês estão entre as 15 maiores aquiculturas do mundo, e apesar de as 5 maiores serem muito grandes em comparação com as outras 10, o Brasil pelo menos está entre as 15 maiores, e poderia progredir no ranking de aquicultura em águas continentais. But at least you are in top 15, so you can progress more in the ranking of the aquaculture on inland waters. Isso provavelmente acontece porque, às vezes, temos planos para desenvolvimento das águas continentais, mas eu nunca ouço falar sobre planos governamentais para desenvolvimento da economia do mar. O ambiente marítimo é difícil. As ondas do mar não são como as das águas continentais. Portanto, o desenvolvimento também depende de uma estratégia, mas não há muitos casos de sucesso de desenvolvimento da economia do mar no mundo. Temos exemplos do mar Mediterrâneo e dos fiordes na Noruega e na Escandinávia, mas essas águas são protegidas e, de certa forma,
também são continentais. Portanto, a aquicultura offshore não é muito desenvolvida no mundo. So, offshore aquaculture in the world is not very developed. For instance, the first country in terms of... O primeiro país no ranking de aquicultura é a China, mas a grande maioria da sua atividade, cerca de 80%, está nas águas continentais do país. Portanto, a chave para o Brasil está na aquicultura continental. Qual é o impacto e quais são as oportunidades perdidas por causa da poluição dos mares, como é o caso da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro? É uma pena que lugares fantásticos como o Rio de Janeiro tenham problemas com a poluição. Este não é um caso específico do Brasil, pois existem ilhas de plástico nos oceanos. A questão da preservação ambiental é importante e precisamos tomar duas medidas. Primeiramente, precisamos evitar a poluição, mas neste estágio também precisamos regenerar o meio ambiente, recolhendo plástico dos oceanos, e no caso específico do Rio de Janeiro, precisamos de um esforço para tentar despoluir as águas. Miguel Marques, thank you so much for joining. Miguel Marques, muito obrigada por conversar com a gente nesta segunda parte da nossa entrevista. E volte sempre ao Brasil. Muito obrigado pelo convite, Luciene. Eu voltarei mais vezes. Luciene Miranda para a Ducascope TV.